a gente poder adotar a nuvem, a gente tem alguns pontos que devem ser analisados aí para você trazer esse ambiente de nuvem. O primeiro que a gente costuma falar é o custo real, né, que é o que a gente chama de TCO. O TCO, você tem que fazer essa avaliação do custo real que isso vai ter para você, se ele é maior, né, do que o seu modelo atual, né? Então, de acordo com essa avaliação, você vai entender se vai ser interessante ir para a nuvem ou não. Isso é um dos pontos a serem analisados. O segundo ponto é a confiabilidade, né? Quando a gente fala de confiabilidade, é avaliar os players de mercado, ver a reputação do provedor, tá, de nuvem, validar se esse provedor aí está dentro do que você espera, do que as empresas hoje estão utilizando. Se tiver a possibilidade de conhecer cases do provedor, é até mais interessante. E também os aspectos de segurança, que a gente falou bastante aí, né? A gente sempre tem que avaliar essas questões de segurança também, para não ter surpresas aí futuras. E também a questão de legalidade, né? A questão de regulamentação, tanto do tipo de negócio seu, né? Se a regulamentação do seu negócio te autoriza a ir para a nuvem ou não, e também do país. Então a gente sabe que tem países que você não consegue estruturar um ambiente fora daquele país na nuvem e às vezes o seu provedor não te dá essa possibilidade de ter hospedagem num data center naquela região, naquele país localmente, né? Então você tem que avaliar sempre o custo real, confiabilidade e a legalidade. São os pontos a serem analisados aí. E quais são os pilares dessa decisão? Então a gente tem um quadro onde você começa a entender um pouco mais como chegar nessa decisão. Aqui no quadro ele está mostrando os três pilares que a gente disse ali agora: o ambiente on-premise, a nuvem pública e a nuvem privada. Então na questão do TCO no ambiente on-premise, no ambiente nosso dentro da empresa, a gente vai enumerar o TCO, que é o custo que foi gasto, o custo real gasto atualmente na empresa com o modelo existente. Na nuvem pública, qual que é o TCO levantado por serviço de nuvem pública e a mesma coisa na nuvem privada e fazer essa avaliação, né? Qual que tem menor custo aí que seria mais interessante para o meu ambiente? A confidencialidade, a mesma coisa. Então, no ambiente on-premise, eu vou enumerar os pontos fortes e fracos de confiabilidade, né, do uso de serviços na empresa. Na nuvem pública, também os pontos fortes e fracos na nuvem pública, na privada a mesma coisa. E faço essa avaliação. E dentro de legalidade, a mesma coisa. Eu olho os requisitos legais que são acomodados atualmente pelos dados que estão dentro da minha empresa, né? E para a nuvem pública e privada, os requisitos que devem ser cumpridos pelo provedor de nuvem aí, para poder levar o meu ambiente para a nuvem, tá ok? Então a gente tem sempre que avaliar essas questões aí. Então são os três principais pilares aí. Já falando um pouco do TCO, em comparação com os custos diretos e indiretos, eu tenho alguns questionamentos que tem que ser feito para poder ver se o meu ambiente pode ir para a nuvem ou não, se eu vou ter um risco ou não levando o meu ambiente para a nuvem. O primeiro é quanto de armazenamento que vai ser necessário, né? Quanto de armazenamento que eu vou precisar para ter esse ambiente na nuvem? Qual que é o custo que eu vou ter em cima disso, né? Qual que é o poder de processamento que eu vou precisar no ambiente de nuvem? O que que eu tenho hoje que eu levando para a nuvem, o custo lá vai ser menor do que o que eu tenho hoje, tá? Quanto custa o licenciamento de software? Então, a gente tem que olhar essa questão. Será que eu posso usar as licenças que eu tenho hoje para o meu ambiente nuvem? Ou esse provedor de nuvem não me dá essa possibilidade de ter um percentual de desconto aí, utilizando o meu licenciamento ao invés de utilizar aquele licenciamento que vem embutido na nuvem, né, nas máquinas que eu for implantar na nuvem. Qual que é o SLA? Né, SLA, que é o Service Level Agreement, que é aquele tempo de resposta para o atendimento de algum problema, né? Então, qual que é o requisito de SLA da empresa para o serviço que ela pretende alugar e quanto isso vai afetar o custo do contrato? Então, a gente tem que avaliar isso também. Será que o provedor consegue te atender de uma forma rápida, de acordo com que o seu negócio demanda? Então, você tem que avaliar também essa questão, tá?
Será necessário contratar pessoal para desenvolver aplicações para a nuvem ou basta treinar os desenvolvedores? Será que eu vou ter um custo de ter um novo profissional para poder desenvolver as aplicações para a nuvem, né? Ou até mesmo na hora de migrar essas aplicações esses, que eu já tenho hoje do meu ambiente, eu vou ter que alterar algo, né, nessa aplicação? Eu vou ter que contratar um profissional para isso ou só treinando minha equipe eu consigo manter o meu ambiente lá sem problemas? Não vou ter um custo novo com relação a isso, né? E também se vai ser necessário gastar mais dinheiro aí devido à regulamentação e certificação que a empresa precisa ter do ponto de vista operacional. Será que a minha equipe vai precisar de certificar em algo, né, de ter um treinamento dentro relacionado a esse provedor de nuvem para poder manter o meu ambiente? Então, esses aí são os custos diretos e indiretos em relação ao TCO aí que a gente tem que se perguntar. Claro que isso vai depender vai de empresa para empresa, não necessariamente seriam essas perguntas, pode ter outras, tá? Pode ser algumas dessas ou todas, então vai de uma empresa para outra, tá? E a gente tem que preocupar também com os custos inesperados, né? Então tem essa questão também. Tem custos diretos e indiretos e quais são os custos que podem vir inesperadamente aí? Por exemplo, necessário customização das aplicações? É o que eu tinha falado no último slide. Eu vou precisar de ter um profissional para customizar isso? É necessário customizar essas aplicações mesmo ou o meu ambiente hoje eu posso levar na nuvem transparente sem precisar de alterar ele? Isso tem que ser avaliado. Custo de transferência de dados. Quanto que vai me custar para me transferir essas informações para a nuvem? Eu tenho que pagar por isso? Ou eu não tenho necessidade de pagar, é simplesmente eu transferir toda a informação, todo o meu ambiente que eu quero para a nuvem sem custo nenhum. Validação desses dados. Será que eu vou ter que fazer uma validação de todos os dados que estão indo para a nuvem? Eu vai ter um custo para mim nisso? Eu vou precisar de ter um profissional para fazer isso a mais? Ou o meu corpo hoje de técnico consegue avaliar isso de uma forma transparente, né? Então, diante de toda essa questão de custos, a gente entra num, num, numa avaliação necessária depois que eu vou enviar para a nuvem ou antes, que é o ROI, né, que é o retorno sobre o investimento. Aqui eu coloquei o texto em investimento em inglês, aqui eu pus o O no final, sem querer. Então você tem que se ver se o seu ROI, se o seu retorno em cima, sobre o investimento, ele vai ser favorável para a migração, né? Então tem até um cálculo que é feito para saber o ROI, né? Que seria os benefícios menos o custo do investimento dividido pelo custo do investimento. Então você tem que fazer essa avaliação do seu ambiente hoje interno e do seu ambiente para a nuvem e bater isso um com o outro, né? Será que o custo de investimento para enviar o meu ambiente para a nuvem vai ficar maior do que o custo investido dentro do meu ambiente hoje? Será que eu vou ter uma necessidade aí maior? Será que vai valer a pena? Então a gente tem que ver essas questões e rever esses conceitos tudo aí, tá? Então a gente tem que fazer o seguinte: avalia-se quanto tempo que vai levar para alcançar o seu investimento que foi feito, ou empatar, né, que é o que a gente chama de break-even, ou se não compensa desses benefícios em longo prazo. Então, às vezes não vale a pena você mandar o seu ambiente para a nuvem, né? Então, eu tenho o meu ambiente para a nuvem, não vai valer a pena, né? Porque vai ficar mais caro, o meu retorno de investimento aí vai ficar muito alto. Então, acaba que a gente pode chegar num ponto e achar que não deve levar para a nuvem, ou até mesmo estando na nuvem, chega num ponto que eu vejo que vai demandar muito tempo para mim ter o meu retorno em cima desse investimento e não vai valer a pena, tá? Então isso pode acontecer. Então, diante dessa toda essa questão financeira, de um tempo para cá a gente teve um momento no mercado que foi uma quebra aí de paradigma com relação à nuvem, principalmente aqui no Brasil. Quem conhece esse cara aí? Alguém conhece? Sabe quem que é essa pessoa aí? Que teve um problema com a NSA um tempo atrás?
O Snowden foi o cara que abriu o jogo aí e falou de tudo que estava acontecendo por trás aí na rede. Então, quando aconteceu isso, a questão de nuvem, inclusive no Brasil principalmente, foi revista e falada-se muito na mídia devido a esse problema de segurança. Então foi revista a questão de segurança para você ir para a nuvem. O pessoal começou a preocupar mais, né, com seus ambientes de nuvem, entender melhor essa questão de segurança, rever contratos, né, para não ter um problema desse, igual foi o Snowden, né, de abrir toda a informação aí que estava fechada da NSA e expor para o mundo o que estava acontecendo por trás. Então a questão de segurança sempre vai estar nesse meio aí de migração para a nuvem. Será que vale a pena? E a questão de segurança, como é que está funcionando isso por trás, né? Então, diante de toda essa questão relacionada a custos, a quais os problemas que eu posso ter no meu ambiente, a questão de segurança, a gente fala qual que seria o modelo ideal para o nosso ambiente, né? O modelo ideal, você tem que avaliar bem qual seria o melhor modelo com alguns fatores de decisão. A gente tem um exemplo aqui de uma tabela que ela te ajuda a ter fatores de decisão para qual modelo de nuvem que você vai. Então, isso aqui não é obrigatório, tá? Não quer dizer que é isso aqui que vai servir para sua empresa. Pode ser que sejam outros fatores de decisão, tá? Mas aqui é só um exemplo para demonstrar. Então, no primeiro fator de decisão, reduzir custo operacional de atualização, manutenção e licenciamento de software. Se você tá como fator de decisão essa questão, o modelo de nuvem seria a pública. Né? Essa quer reduzir custo operacional de atualização, manutenção e licenciamento de software. Pequena empresa que não tem pessoal suficiente para manter recursos de TI, mas precisa de tecnologia de ponto para o negócio. A nuvem pública vai te oferecer isso. Empresa que não tem orçamento para investir em atualização de software e nem em infraestrutura, mas precisa de novas tecnologias para o negócio. A pública vai poder te prover. Em contrapartida, uma empresa que quer ter controle sobre os dados, então eu quero controlar esses dados todos, servidores, software e pessoal, porém também deseja fazer uso de modelo de computação em nuvem dentro do data center. E não está priorizando a questão de novas tecnologias, a nuvem privada vai conseguir te prover isso. Né? E uma empresa que gostaria de manter controle dos dados, mas também gostaria de consumir alguns serviços oferecidos pela nuvem, você vai acabar optando pela nuvem híbrida, né? Então, quer dizer que eu tenho que fazer esse fator de decisão, entrar para a nuvem e me manter naquele modelo de nuvem para o resto da vida ou até onde eu quiser? Não. Né? Você pode mudar de nuvem por modelo de nuvem mais para frente. Então eu posso hoje estar no modelo de nuvem híbrida e amanhã eu passo para a nuvem pública e deixo de ter um modelo híbrido. Ou então eu estou numa nuvem privada, o que a gente já falou nos tópicos para trás. O que normalmente acontece é a pessoa subir para um modelo de nuvem híbrida, ou privada, desculpa, e com o tempo ela aos poucos mudando para o modelo de nuvem pública. Ou pode acontecer o contrário, sair da nuvem pública e ir para privada ou híbrida, vai depender aí do negócio, né? Então, a nuvem ela não usa aquele conceito de um tamanho cabe em todos, né? Então, de acordo com a sua necessidade, aí você consegue ir adequando os modelos de nuvem, tá ok? Então, algumas empresas aí, elas não vão ver benefícios no ambiente de nuvem e não vão para o ambiente de nuvem, até pelo modelo de negócio dela, né? Então, aqui tem alguns pontos-chave aí que podem acontecer com que a empresa não vá. Então, empresas que tenham restrições legais ou regulatórias que exigem que os dados fiquem localizados no data center da empresa, ela não vai para a nuvem. Ela pode até utilizar a nuvem privada nesse caso, né? Mas alguns modelos nem isso utilizam, nem tem interesse de utilizar, né? Empresa em que o custo do investimento para adequar-se ao modelo de nuvem é muito alta a quantidade de benefícios. Então o investimento às vezes vai ficar muito alto para se adequar à nuvem. Então o que ele tem hoje já atende. Então ele não vai para a nuvem.
Empresas que são localizadas em regiões onde a internet é lenta, isso aqui é um ponto chave também, né? E com isso não é possível consumir de forma adequada os recursos de nuvem. Então, você tem empresa que o local onde ela está hoje, a internet não é interessante, é muito lenta, é fraca, você não consegue ter algo parecido ou até melhor com o que a gente tem hoje aqui na região, tá? Para as empresas. Então, cara, a empresa não vai para a nuvem. Não é interessante para ela ir para a nuvem, né? Órgãos militares com alto teor de confidencialidade e certificação de operação podem não ter espaço para adoção de computação em nuvem. Então, na maioria das vezes, os órgãos militares não colocam ambientes na nuvem, né? Porque a confidencialidade é muito alta, a gente volta na questão de segurança, né? Então, acaba que não é interessante para ela ir para a nuvem. Então, o que eu disse, o caso do Snowden trouxe à tona no Brasil se devemos adotar a nuvem ou não, né? Então tem toda essa questão aí de segurança. A gente sempre vai falar de nuvem relacionada a custos, modelo de utilização, modelo de nuvem, a parte técnica de nuvem, mas sempre vai bater na questão de segurança. Eu estou fazendo isso tudo, mas será que está bem seguro? Será que eu estou correndo pouco risco mandando o meu ambiente ou risco nenhum mandando meu ambiente para a nuvem? Será que eu estou fazendo tô usando as melhores práticas para mandar o meu ambiente para a nuvem? Então tem que ser visto toda essa questão, tá? A gente não pode deixar passar a questão de segurança, que é uma coisa muito séria hoje. E se a gente deixar de lado segurança, a gente vai ver que a gente vai ter problemas sérios aí no nosso ambiente. Então, muitas vezes o modelo que a gente utiliza de nuvem, seja ele PaaS, IaaS, SaaS, dependendo do modelo, a segurança vai ficar muito por conta do provedor do que conosco. A gente sabe que o modelo IaaS, que a gente já falou lá atrás, modelo de infraestrutura como serviço, a gente ainda continua cuidando da parte de segurança pelo menos de uma parte dela, né, que é dentro dos servidores. Mas por outra contrapartida, a provedora ela vai te prover ferramentas de segurança para te auxiliar e até mesmo para você conseguir gerenciar. Já na parte de SaaS, quase que toda a segurança, se não toda, fica por conta do provedor de nuvem. A mesma coisa do PaaS, a plataforma como serviço, né? Então a gente tem que repensar e diversas vezes entender bastante essa questão de segurança.